Podcast Jogo da Vida. Porque eu tenho a consciência de que meu Pai Divino, além de se expressar através de mim mesmo, para passar as minhas mensagens, Ele se expressa com toda a sua criação. E tudo que tem em volta de nós é a criação divina. Então, Deus pode estar usando o seu Filho para te passar uma mensagem. E se você não tiver consciência disso, você pode deixar passar batido. Deus pode usar o canto de um pássaro para te dar uma mensagem. Deus pode usar as gotas da chuva para te fazer sentir algo que você precisa, maravilhoso. Que um banho de cachoeira, Deus pode estar naquele momento te limpando, tirando suas impurezas. Então, Deus se comunica com a gente com todos os sentidos. Com ouvir, com falar, com enxergar, com sentir. Olá pessoal, muito bom dia. Estou aqui para gravar mais um dia, mais um episódio do nosso projeto Podcast Jogo da Vida. O problema é a solução. Estou aqui num lugar um pouco inusitado. Vocês podem já ter noção de que eu não gosto de gravar em lugares muito comuns. Quando eu gravo na minha casa, quando eu gravo no meu escritório, para mim não tem a mesma graça. Então uma vez por semana, ao sábado ou domingo, eu sempre saio, passo um dia em meditação, em reflexão e saio para aproveitar para fazer esse conteúdo semanal, que são o podcast Jogo da Vida e o Recalculando a Rota. Então estou aqui num parque da minha cidade, incrivelmente no centro de Campo Grande. Mas quando a gente não está na manada, quando a gente não está conectado com essa manada, a gente tem sempre um caminho alternativo. E esse caminho meu sempre vem no alternativo, ele sempre vem margeando, vem tentando fugir dessa estrutura convencional. Então, por isso, poderia estar gravando em vários lugares, mas estou eu aqui gravando. Espero que o barulho da água não atrapalhe a minha fala durante o vídeo. Mas eu acho que vai ficar legal e eu convido a todos, sejam muito bem-vindos e essa é o meu perfil, esse é o meu perfil. É mais ou menos esse tipo de padrão que vocês vão estarem sempre vivenciando através dos meus olhos. Então, no último episódio, no primeiro episódio, eu falei sobre a minha história em 4 capítulos e hoje resolvi falar um pouco mais sobre a minha história, mas falar mais profundamente sobre o momento de transição entre o momento da minha vida, qual o momento que eu estava na minha vida, no momento que eu olhei para dentro de mim mesmo e falei, não é isso que eu quero algo a mais. Essa vida não deve ser só isso. E aí, desse momento em diante, que eu comecei a buscar uma nova jornada. Então eu vou falar desse momento para explanar um pouco sobre a minha história, para quem não conhece a minha história, e até mesmo para quem me conhece, na verdade, me conhece através do meu ponto de vista. Então, eu vou aproveitar esse momento para explanar um pouco de quem é o Ricardo, quem está por trás dos olhos em que as pessoas veem. Quem está por trás? Quem é esse Ricardo? Quem é essa pessoa que está aqui gravando hoje mais esse episódio para vocês? Então, indo direto ao assunto, essa minha jornada, há 2 anos e meio atrás, especificamente há 3 anos atrás, eu, apesar de estar num momento normal, um momento razoável da minha jornada, estava
tranquilo, uma família, com uma situação financeira razoável, mas estava levando. Há muitos anos eu vinha levando algo que de alguma forma não me tornava uma pessoa realmente feliz. Durante toda essa jornada anterior, todos os caminhos que eu me conectei, em alguns momentos eu fiquei mais empolgado, mas foi algo passageiro e eu sempre voltava para aquela mesma linha, aquela linha de se sentir para baixo, de não se sentir num momento legal, e isso era uma coisa que foi agravando, cada vez foi agravando mais. E eu sempre fui muito ligado à espiritualidade, mas era um momento que a espiritualidade que eu era ligado, que era a espiritualidade relacionada a uma religião, e isso era uma das coisas que me seguravam, que me davam base, que me dava estrutura. E até mesmo isso, que me dava estrutura, naquele momento, começou a vir em terra para mim, começou a se desfazer na minha mão. Eu comecei, de alguma forma, dentro de mim mesmo, sentir algo que não estava legal, que realmente não estava de acordo com o que eu sonhava para minha vida. Nesse momento que eu senti essa situação, então eu estava me desconectando da minha religião, porque algumas coisas eu não concordava, de alguma forma aquilo estava deixando de fazer sentido para mim. Naquele momento eu estava num momento bem difícil de relacionamento com a minha mulher. Eu tinha acabado de, há menos de um ano, tinha saído de um negócio no qual eu fazia parte, tinha me proposto a seguir uma nova profissão, um novo empreendimento na minha área de atuação, que é o turismo, mas tinha começado esse processo, mas de alguma forma isso não estava indo para frente como eu realmente gostaria. E como eu já tinha participado, já tinha tido 2 outras empresas e eu já conhecia mais ou menos o processo, aquilo, na verdade, não me motivou. Aquela situação que não estava indo de acordo e que não era uma empresa só minha, e sim alguns amigos, e isso tornou um pouco mais complicado, que eram várias pessoas, e de alguma forma isso me veio na mente que poderia não dar certo e que eu realmente não estava muito afim de arriscar em algo que eu já estava enxergando com o olhar que eu tinha criado nessa jornada e as experiências que eu tinha aprendido, que determinadas situações estavam acontecendo, não iam levar a gente a colher bons frutos daquilo. Então, isso... E nesse mesmo momento, nesse momento de transição entre esse trabalho que eu tinha, essa parceria que eu tinha, que era uma marcenaria de móveis planejados, e que eu estava migrando para o turismo, eu acabei voltando a trabalhar com meu pai na fazenda. Meu pai tem fazenda, como eu já disse, e eu já ajudava muito ele nos finais de semana, estava tendo uma vida muito complexa, durante a semana na marcenaria, final de semana na fazenda, estava desgastado daquilo, a marcenaria não estava mais me dando o recurso que eu precisava. Como eu tinha esse outro projeto surgindo, falei, eu vou dar um tempo, vou ajudar meu pai um pouco na fazenda, até que eu entro nessa engrenagem desse outro processo. E nisso, voltei a trabalhar com meu pai, mas eu sabia que era uma situação que era um pouco complicada, que não é fácil a gente trabalhar com o pai da gente, e no meu caso não era fácil mesmo, não era uma coisa que estava no meu mapa. Eu estava ali momentaneamente, mas toda essa situação, todas essas situações foram agravando esse sentimento e foram fazendo com que eu começasse a me sentir
muito mal, com um vazio cada vez mais profundo, um vazio que começou a me preencher o meu prazer, começou a me preencher as minhas ações, não tinha vontade de fazer nada e trabalhando único e exclusivamente porque era necessário naquela rotina, aquela rotina que não era algo que fazia meu coração cantar. E chegou num determinado momento, eu falei, nossa, não é isso que eu quero, pelo amor de Deus, eu preciso encontrar uma saída para essa minha caminhada, eu preciso encontrar algo que realmente me mova, algo que realmente possa transpor, e que eu possa transpor minhas emoções, e que eu possa ser realmente feliz, porque eu quero ser realmente feliz. Eu quero ter uma família feliz, eu quero ser íntegro, eu quero poder dar exemplos para o meu filho. Não quero que meu filho busque algo que ele realmente não queira, que realmente não preenche o coração dele. Minha filha, a mesma coisa, não queria que ela sentisse passasse por esses mesmos caos, por esses mesmos problemas que eu sentia naquele momento. Foi daí que nesse momento de caos, de desequilíbrio, que me fez começar a me sentir frágil, indefeso e sem motivação pela vida. Nesse momento, nesse vácuo de sentimento, nesse momento de reclusão, de sentimentos, tentando encontrar alguma coisa que preenchesse aquele vazio realmente, porque as coisas materiais já não eram algo que me preenchia muito o meu vazio, nunca fui muito materialista. Como eu falei, eu sempre fui espiritualista. Então, daí nessa jornada, numa busca na internet, desesperado, eu encontrei um mentor. Um mentor que era uma pessoa da área do marketing digital. E essa pessoa, apesar da empresa dela, de todo o processo dela a não ser direcionada a desenvolvimento pessoal, a essa situação de desenvolvimento pessoal, de realinhamento, ele falava muito disso. E a estratégia de marketing dele, da empresa dele, era exatamente construir conteúdos que pudesse estar dando valor para as pessoas, e que esse conteúdo fazia com que as pessoas começassem a segui-lo. Era um processo natural, de marketing natural dele, e eu comecei a seguir ele e seguir esse processo, e comecei a me apaixonar pelo processo que ele passava, e principalmente pelo processo de marketing dele, de venda dele, o produto final dele, que é exatamente essa metodologia que eu aplico hoje, que eu estou aplicando hoje, que é a construção desse conteúdo gratuito, esse conteúdo de valor, para poder auxiliar as pessoas que têm o objetivo de preencher o seu vazio interior na jornada da vida. Então, e a minha missão é essa hoje, e por isso estou aqui gravando. Mas lá, naquele momento, eu estava num momento que eu não tinha nada que eu poderia ajudar, que eu poderia passar para os outros. Não tinha nenhuma expertise que eu realmente gostaria de expor para as pessoas. Então, naquele momento eu continuei seguindo ele, porém não adquiri esse produto. Mas, como ele tinha muitos alunos que faziam a mesma metodologia, que já eram alunos e faziam essa mesma metodologia dos vídeos, e assim eu conheci o Instituto Brasileiro de Coaching e e participei de um workshop, de um evento gratuito, e me encantei com o coach. E assim comecei comprei o curso e me aprofundei no mundo do coach. Nesse mundo do coach foi uma coisa incrível, foi maravilhoso,
porque ela me deu a oportunidade de ter um conhecimento de áreas tão profundas do conhecimento humano, de áreas tão profundas da mentalidade humana, e as ferramentas que eu poderia utilizar para penetrar dentro das minhas próprias incongruências, das minhas próprias incertezas, das minhas próprias crenças, e sozinho, através das ferramentas, através das técnicas, ir lapidando, me lapidando e reconstruindo esse novo ser, essa pessoa que vos fala hoje. E assim, eu comecei esse processo, que foi maravilhoso, que foi algo que me fez crescer mentalmente, fisicamente e espiritualmente, muito mais do que eu tinha feito em todo o restante da jornada da minha vida. E eu tive a oportunidade de escolher, dentro de várias metodologias do coaching, o self-coaching, o coaching self-coaching do IBC, que é um processo mais humanista, que está muito ligado ao meu processo humanista, espiritualista, que não usa apenas os conceitos das ferramentas, mas sim trabalha muito o nosso emocional, que toda essa transformação emocional, ela pode, ela faz com que seja uma transformação mais genuína, uma transformação mais profunda. E assim, nessa batalha, eu fiz essa formação, saí daquele sentimento negativo, saí daquele sentimento que não me deixava tranquilo, que não me deixava em paz, e passei a acreditar em mim mesmo, de uma maneira muito rápida. E assim fiz, e assim parti para a jornada da vida. E aí, nesse momento, estava me sentindo muito bem, e achei que estava pronto. Porque, na verdade, a ilusão do nosso ego às vezes nos confunde. E no momento, e assim, por você ter atingido uma tal felicidade que talvez você nunca tenha conseguido, por você estar se sentindo tão bem como nunca tinha se sentido, talvez você ache que você esteja preparado. E aí, comecei a gravar alguns vídeos, isso há mais ou menos 2 anos atrás. Comecei a gravar alguns vídeos, a princípio só pra mim, sem a menor intenção de postar. Aí chegou um vídeo, fiz um vídeo que na hora que eu terminei de ver o vídeo, eu falei, caraca, parece que isso não foi nem falado por mim. Na verdade foi meu primeiro vídeo. Parecia que nem tinha sido falado por mim aquilo. Falar, cara, não acredito que eu falei tudo isso. E aí, naquela euforia, me sentindo preparado, me sentindo pronto, com a mochila cheia de gás, eu cortei um pedacinho do vídeo e coloquei nas minhas redes sociais. Um amigo, numa brincadeira de amigo, falou alguma coisa, brincando comigo, que eu nem lembro qual foi a frase que ele falou, porque primeiramente que ninguém conhecia esse novo Ricardo. Esse novo Ricardo tinha sido forjado nas confluências do seu ser. Só as pessoas mais íntimas sabiam que eu estava nesse processo de mudança interior, que eu estava nesse processo de se conectar novamente com a minha essência. E aí, simplesmente eu peguei e postei esse vídeo, e um simples comentário inocente de um amigo, uma brincadeira. E aquela simples brincadeira foi o suficiente para me jogar um balde de água fria. Porque talvez eu estava me sentindo preparado, mas eu não tinha entendido que, na verdade, o preparo, que uma verdadeira mudança, na verdade, o start inicial, desconectar-se do seu vazio interior, é algo que pode
ser tranquilo, pode ser rápido, mas que a transformação em si, ela precisa de mais paciência, ela precisa de resiliência, ela precisa do exemplo da nossa água, da água, que ao desviar de todas as pedras, sem se impactar com nada, sim desviando de tudo, ela segue o fluxo da vida, ela segue seu caminho. E por não entender essa sacada, por não entender esse caminhar da vida, naquele momento eu me iludi, desculpa, de que eu estava preparado, de que eu estava pronto para uma nova jornada. Aí, nesse momento, como eu falei, eu tomei um baque. Essa simples situação foi como se fosse um balde de água fria. E de alguma forma isso... E nesse momento eu não tinha terminado ainda o curso. Isso me fez procrastinar, dar uma freada, parar um pouco com o curso. Só que nesse caminho, antes disso, antes da própria meditação, aliás, do próprio coach, com o mesmo Érico Rocha, que é esse meu primeiro mentor, eu já tinha conhecido a meditação e tinha começado a praticar meditação. Só que por enquanto eu estava ainda começando, estava numa jornada iniciante. E ali, com resiliência, apesar de ter dado um tempo no curso de coaching do meu mentor José Roberto Marques, naquele momento, eu continuei a meditação. E foi nesse momento que eu comecei a me aprofundar, e essa meditação foi me conectando com a minha essência, com esse meu ser interior. E foi começando a preencher, não mais no nível racional, mas num nível muito mais emocional, sensitivo, aquele vazio interior de uma forma muito mais ampla. E assim, continuei nessa jornada da meditação, cada vez me aprofundando mais, fiz a minha formação em coach, mas de alguma forma, algo me dizia de que realmente não era, que o meu objetivo maior não era ser um coach, mas que eu tinha aprendido com o coach uma das maiores verdades e uma das maiores experiências que foi de mantenha-se curioso, quebre todas as suas crenças e valores e seja curioso, aprenda com tudo, busca em tudo, mergulhe em tudo, mergulhe na água se for necessário, mergulhe no ar se for necessário, mergulhe no fogo se for necessário, mas mergulhe de cabeça. Não fique em cima do muro, vivencie o mundo, vivencie as ferramentas, vivencie a natureza, vivencie a sua vida, não deixe a sua vida no automático. E esse aprendizado, ele me deu uma força que nunca mais me deixou enxergar da maneira que eu enxergava antes. E essa força me fez me conectar, essa busca de buscar sempre no interior, nas margens, enquanto as pessoas estão buscando um fluxo, um caminho, uma única direção, eu comecei a buscar nas entranhas, nos buracos, nas sombras, na luz, na claridade, embaixo das águas, na natureza. Tudo, simplesmente tudo que podia agregar na minha jornada, na minha vida. Porque de alguma forma intuitiva, esse meu ser divino, ele estava me passando uma mensagem de que eu ia construir algo e que a minha missão não era ser parte de um processo, e sim criar um novo processo, e sim
por essa oportunidade que o coach me deu de ser curioso, essa oportunidade que o coach me fez de entender que eu posso absorver o conhecimento do coaching, que eu posso absorver o conhecimento da neurolinguística, que eu posso absorver o conhecimento de uma religião antiga, que eu posso absorver os conhecimentos do meu amado Mestre Jesus, do meu Pai Divino que mora dentro de mim, Deus, e que se eu juntar tudo isso, eu poderia construir algo que eu pudesse ajudar com uma profundidade muito menos racional, muito mais emocional. Porque quando você trabalha direto o emocional, quando você trabalha direto a sua conexão com o seu ser divino, a partir do momento que você conecta novamente a Ele, Ele vai abrir as portas. Você vai parar de ficar apanhando das ilusões da vida, apanhando, conhecendo novas técnicas, se aprofundando, fazendo cursos inteiros, lendo livros e mais livros e livros, como eu li mais de 30 livros nesses três anos, uma formação em coaching, fora os audiolivros que eu leio. Então, que todo esse conhecimento é maravilhoso, mas que nós temos que estar conectados com essa nossa essência, para só absorvermos, para termos um radar atento, para realmente nos dar a sabedoria e a consciência de podermos filtrar o que há de bom, o néctar divino que está de todos os lados, e utilizar para conectar o seu racional com o seu interior. E que não basta também esquecer de lado que exercitar o seu corpo, que manter seu corpo também faz parte desse processo de mudança. Que foi um dos pontos principais que eu comecei nessa jornada, foi começar a cuidar do meu corpo. Porque eu senti que nessa caminhada, nessa nova jornada, eu precisava de um corpo saudável, eu precisava de um corpo ágil, eu precisava de um corpo que me motivasse, eu precisava de um corpo que me levasse onde eu quisesse. Se fosse numa cachoeira mais longínqua, ao cume mais alto que eu quiser ir. Porque essa é a minha ideia. Hoje vocês estão vendo eu gravando num córregozinho no centro da minha cidade, num parque de 5 hectares. Mas o meu desejo de fazer da minha vida é que eu possa viajar o mundo, conhecendo a natureza, conhecendo a espiritualidade de outros povos, conhecendo novas culturas. Porque agora eu estou preparado simplesmente para absorver o que eu enxergo de positivo, que é o néctar, que é a criação divina, que está em cada ser humano, que está em cada cultura, que está em cada religião, que está em cada animal, mas que é só o néctar que é divino. O restante é toda uma maquiagem mental do ser humano. Então hoje eu me sinto preparado em tudo, nas religiões, nas pessoas, nas políticas, nas culturas, para assim, cada vez mais, eu estar podendo aprofundar dentro das minhas conexões, dentro das minhas ideias, do meu ponto de vista, e poder, assim, expandir ainda mais o meu conhecimento espiritual, mental e físico, para que cada vez mais eu possa estar alavancando e posso estar aprofundando nesse conhecimento com vocês. Então, voltando nessa minha jornada, nesse determinado momento que eu comecei a me aprofundar realmente na meditação, deixei um pouco o coach de lado e realmente
me dediquei 2 anos exclusivamente à meditação, buscando muito conhecimento através de livros, através da própria meditação, que é o silêncio mais esclarecedor que você pode conhecer na sua jornada. E através disso, me deixei levar por esse meu ser interior, por esse meu Deus interior, essa minha conexão, essa minha força que de uma forma intuitiva me dizia: mantenha-se na meditação. E assim, nos 2 últimos anos, eu trabalhei muito esse lado da meditação, esse lado espiritual, direcionado à minha essência e não mais a uma religião. Então eu falo mais uma vez, eu não tenho nenhuma religião, eu não sou contra as religiões, porém eu acredito, na verdade eu tenho a certeza interna de que chegou o momento em que nós, seres humanos, para passarmos para o próximo passo, nós temos que aprender a vivenciar e a se conectar com essa nossa essência, com esse nosso Deus, sozinho, sem um interlocutor, sem alguém, sem uma instituição para te conectar com Deus externamente de você. E sim, é o momento da gente se conectar com esse Deus que está dentro de cada um de nós. Então, repito e friso bem isso, que eu não tenho o menor intuito de como que eu posso dizer? De falar mal, de ir contra as religiões, jamais. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é sim de aprender com tudo e com todos que tiver alguma mensagem, que tiver essa essência, que tiver esse pólen divino, seja na religião X, seja na religião Y, seja numa religião budista, seja numa religião ocidental, seja um conhecimento através do som das águas, seja um conhecimento através do barulho dos pássaros, porque eu tenho a consciência de que meu Pai Divino, além de se expressar através de mim mesmo, para passar as minhas mensagens, Ele se expressa com toda a sua criação. E tudo que tem em volta de nós é a criação divina. Então, Deus pode estar usando o seu filho para te passar uma mensagem. E se você não tiver consciência disso, você pode deixar passar batido. Deus pode usar o canto de um pássaro para te dar uma mensagem. Deus pode usar as gotas da chuva para te fazer sentir algo que você precisa, maravilhoso. Que um banho de cachoeira, Deus pode estar naquele momento te limpando, tirando as suas impurezas. Então, Deus se comunica com a gente com todos os sentidos. Com ouvir, com falar, com enxergar, com sentir. Só que nós fomos doutrinados a escutar Deus apenas através das palavras. Não que as palavras não sejam importantes, mas que todos esses outros sentidos é o que vai trazer a profundidade, que vai te trazer a razão, que vai te trazer uma verdade plena, que vai te trazer a conexão. Escute.
Escute o barulho dessa água. Deixe que ela te conecte. Sinta a profundidade do som, a profundidade do movimento. Sinta como Deus fala com nós através de infinitas possibilidades. Mas enquanto nós tivermos crenças que nos diz que Deus só fala com a gente através das palavras, de uma única forma, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo, não é nem a metade da laranja. Nós só estamos experimentando 1/3 de todo o jogo da vida. Então, eu convido a você a se permitir, apesar das suas crenças, a começar a se permitir mesmo ter um outro olhar, e de que se tirarmos alguns tijolinhos como esse, e que a gente começar a buscar Deus em outros mecanismos, em outros métodos, em outros sistemas, nós não estamos desconectando da nossa essência, nós não estamos pecando a palavra de Deus. Então, esses tijolinhos colocados pelo ser humano é o que nos faz tão medrosos de vivenciar a jornada da vida. Eu me pergunto que nesse parque, por exemplo, deve passar mais de 10 mil pessoas por dia. Eu me pergunto quantas pessoas já teve a curiosidade de se aprofundar, mesmo que de uma forma simples, sem muita aventura, como essa que eu estou fazendo, numa caminhadinha de 15 minutos de córrego acima, para chegar nesse ponto, e se permitiu ter essa vontade de pôr o pé na água, de colocar a mão na água, e não só admirar de longe, e não só admirar fotografando, e sim que possa sentir o verdadeiro poder de uma água corrente, de uma água que não sai da sua torneira, de uma água natural, que segue o fluxo da vida, que ela segue tranquilamente, em alguns lugares mais rapidamente, em alguns lugares mais tranquilamente, mas ela segue a vida, ela não tem medo da vida. Então, eu convido a todos vocês que permita-se olhar em volta, sair daquela rota constante, aquele mecanismo intuitivo, porém racional, o intuitivo do racional, que te faz ir no automático, que te faz seguir sempre aquela rota, que não te faz ter curiosidade de olhar por outros ângulos, que não te faz ter a oportunidade de ter vivências novas. Eu convido a todos
que faça da sua vida algo menos no automático, que talvez esse seja o primeiro passo para as pessoas que ainda não estão preparadas para fazer uma mudança brusca, mas se propor nos finais de semana se conectar realmente com a natureza. E isso, cada vez tentar ser um pouco mais profundo. Porque se você estiver ali em cima, onde todo mundo está, teoricamente você também está se conectando com a natureza. Mas você está se conectando com a natureza andando no asfalto. Num caminho de asfalto. Permita-se pisar na água. Permita-se andar na terra. Permita molhar seus pés. Permita realmente sentir a pureza de uma água corrente. O quanto essa água corrente é transformadora. O quanto essa água corrente pode te curar. Porque essa água corrente, em cada partícula dessa água corrente, tem essa mesma partícula do nosso ser divino, da nossa essência, da nossa conexão. Em cada pedra dessa, em cada partícula de cada pedra dessa, tem uma conexão com o divino. Essa árvore que segura a minha câmera, ela também tem a essência divina. Cada folha dessa, ela tem a essência divina. Até o concreto daquela ponte lá, ó, que você está vendo, também tem a essência divina. Porque ela é toda feita com materiais tirados da natureza. A pedra, a areia. Então, Deus está em todos os lugares. Então para de buscar apenas Deus nas palavras e na leitura. Comece a buscar Deus nos locais que você vai ter uma conexão direta com Ele. Porque através das palavras, como eu estou fazendo agora, você está tendo um interlocutor entre Deus e você, entre a palavra divina e você. Através da leitura, você também está tendo um interlocutor entre você e a palavra divina. Agora, eu te pergunto, eu estou tendo um interconector? Estou tendo um conector entre mim e meu ser divino? Entre mim e esse ser divino maravilhoso, incrível, que é o nosso meio ambiente, que é a nossa natureza? Então é esse o convite que eu faço. E foi através dessa meditação, e foi através desse processo todo, entre a conexão entre todos esses conteúdos espirituais, mentais, de mindset, de mentalidade, de conectividade, muito voltado à parte científica e muito voltado à parte espiritual, porque eu senti uma necessidade, uma sede de conectar essas duas forças. E eu não sou o único que conecta essas forças. A ciência hoje, existe uma ciência que conectou essas duas forças. Até a própria ciência já enxergou que não existe o acaso, que não existe nada sem esse ser divino, que existe uma força que não precisa ser chamado de Deus, que cada um pode se chamar do jeito que quiser, cada um pode ter sua própria interpretação. Para as pessoas que não acreditam em Deus, busque a física quântica.
A física quântica estuda todo esse trabalho, explica todo esse trabalho dessa conexão, dessa força da física, essa força interligando a todo o mecanismo, a todo o ecossistema, a todo o instrumento, a toda a criação, o processo de criação, o processo da pluralidade. Então, siga o seu caminho, mas não se mantenha no automático. Esse é o meu convite. É isso que eu peço. Não mantenha-se no automático e permita-se ir além do seu racional, ir além das suas crenças e valores pré-estabelecidas, que não é você apagar certas crenças e valores como essas, pequenas, como esses certos medos que não te deixam enxergar, não te deixam buscar em outros caminhos, e sim que te mantém porque através do medo te diz, se você olhar para fora disso, você está pecando. Se você olhar para fora disso, você estará sendo um criminoso. Então, se permita ir além. Entenda que o que te levou até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Coloque essa frase na ponta da sua língua e lembre dela todos os dias. O que te trouxe até aqui, até o dia de hoje, não é o que vai te trazer ao dia do amanhã, o dia de amanhã. Você vai precisar de evoluir de hoje para amanhã, você vai precisar de buscar conhecimento, você vai precisar se conectar com a sua essência. Então esse é o meu convite. Eu agradeço a todos muito por escutar, por ter paciência, porque é um vídeo longo. Então, para quem conseguiu chegar até agora, até o final, e que achou interessante, eu peço que deixe um comentário abaixo. E eu agradeço a todos. Muito obrigado. E semana que vem tem mais. E vamos que vamos. Fui!